Na aula 1, nós fomos capazes de reconhecer a importância do mapeamento da consciência. E o que é isso? Entender não só as nossas personalidades, os nossos traços de personalidade, mas principalmente entender o nível de consciência que nós estamos. Por que nós decidimos as coisas que nós decidimos? O que nos motiva? Qual é o nosso modelo de mundo? Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você precisa assistir a aula 1. Então vai lá, começa a assistir a aula 1 agora e depois volta aqui para a gente poder entender os 7 valores. Bem-vindos à aula 2. Abra seus olhos para a fase de maior clareza da sua vida. Sim, esse é um recall, esse é um convite. A semana Recall é isso, um chamado existencial de volta para a sua essência. Venha. Como nós falamos, nem todo mundo aprende com a dor. Muitas vezes isso acontece porque não há um processo consciente de autoconhecimento. E aí o que acontece? As pessoas elas saem de uma dor que se torna um sofrimento até a próxima dor. E a sensação da vida, do viver, ela passa. As oportunidades vêm e vão. E a gente não se agarra a oportunidades porque a nossa visão é muito estreita. Então, dá uma olhada nesse vídeo sobre a minha história com a minha esposa, quando nós estivemos no Fantástico. A história é uma história de superação? Sim. Mas vocês vão ver uma coisa interessante. Nem eu, nem a Luísa somos as mesmas pessoas. Olha para esse cara, esse nerdão aí, né? Olha para ela, toda sisuda, toda seriona. Olha para ele todo retraído e dá uma olhada depois em quem nós somos hoje, mesmo com a dor. 5 anos atrás, Luísa precisou dessa força. Ela só tinha 26 quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Teria que remover um dos seios. Primeira decisão, se casar no civil antes da cirurgia. Uma necessidade mesmo, porque o plano de saúde dela não cobria internações particulares e tudo mais, era ambulatório. E realmente correr com o casamento para poder ela ter um respaldo médico. A promessa de ficarem juntos na saúde e na doença nem precisou ser feita. Foi muito companheiro e eu acho que isso foi fundamental também para a minha recuperação. Eu falava, gente, eu descobri, achei a pessoa da minha vida, agora eu não posso morrer agora. Vamos lá, parecem 2 irmãos. E a quimioterapia, eu ficava mal 3 dias. Quando chegou na última, eu falei, eu não aguento mais, eu não vou. Aí ele falou comigo, se você parar agora, eu te deixo. Eu tive que usar todas as armas. Na nova vida de Luísa e Wilson, ela tinha 80% de chance de não engravidar por causa da quimioterapia. A vontade de viver era tanta que 1 mês após o fim do tratamento contra o câncer, ela engravidou de Maria Clara. E agora o casal espera o 2º filho. Até nisso ele foi solidário, porque ele sempre quis muito ser pai. E ele falava pra mim, não, Isa, se não der certo, se você por acaso não puder engravidar, não tem problema. A gente dá um jeito, a gente recorre a outro tipo de coisa, não tem problema. Mas deu certo. Mas deu certo. Final feliz total. Nós levamos muito tempo, eu e a Luísa, para entendermos como que funcionavam os nossos valores, o nosso inconsciente. E durante anos, entre perdas e ganhos, nós estivemos ali batendo cabeça, tentando entender, entrando em conflitos. E a nossa relação, por mais que tivesse uma certa estabilidade e uma certa abundância e prosperidade financeira, ela não era uma relação ainda completa. E é por isso que hoje vocês vão ter um pedaço realmente do nosso treinamento Recall, do treinamento completo. Vocês vão ter um pedaço de uma aula agora. Eu darei essa aula para vocês. A gente não está aqui só para ficar ouvindo história, a gente está aqui para aprender. Então, mesmo antes de vocês entrarem para o treinamento oficial, para a plataforma Meu Recall,
eu quero ensinar para vocês os 7 valores. Então, fica aí, porque vai ser incrível. Se você é profissional da área de desenvolvimento humano, saúde mental, você já deve ter passado por várias teorias, vários mapeamentos comportamentais. E se você nunca viu nada sobre isso, não tem problema. Você vai começar do zero e vai começar muito bem. Então, dentro de todas as teorias, desde a teoria do Big Five, teste de personalidade Myers-Briggs, o DISC, as 6 necessidades humanas, tudo isso, estudando tudo isso, a conclusão mais óbvia foi que há 7 valores, ou seja, 7 necessidades psicológicas do ser humano, sendo 4 de sobrevivência, é o que você vê acima do eixo, e necessidades, 3 valores principais, existenciais, ou espirituais, você também poderia dizer. São aquelas necessidades que levam o ser humano para um outro patamar de existência, que Maslow já chamava de autorrealização. Então, num processo aprofundado que levou mais de 30 anos para se consolidar, de forma consciente e de forma também inconsciente, aquele período que eu fiquei muito afastado de mim mesmo, tentando de todas as formas suprir um vazio existencial, que talvez seja o vazio que você tenha na sua vida hoje, essa falta de senso de propósito. Então essa busca, né, ela gerou um mapeamento em vários estudos da psicologia, né, com base em várias filosofias, e eu cheguei à conclusão de que há 7 valores, e desses 7, 2 são responsáveis pela maior parte do sofrimento, da ansiedade, da depressão, porque todos nós temos esses valores. Isso é muito importante a gente enfatizar, porque toda a raça humana, toda a humanidade transita nesses 7 valores, só que algumas pessoas priorizam certos valores mais do que outras. E não só isso, a ordem desses valores, ela está distribuída de uma forma diferente e com uma intensidade diferente para cada indivíduo no planeta. Anote isso é muito importante. Lá na aula 1 nós vimos sobre a pirâmide de Maslow. Rapidamente a gente passou por ela. Maslow lhe mapeou várias necessidades. Na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, como beber, comer, dormir, transar. Mas uma coisa que, estudando Maslow, eu não consegui identificar foi que ele não nos trouxe uma percepção da intensidade e priorização dessas necessidades. Dando um exemplo, tem gente que vive em função de comer, beber, dormir, especialmente transar. As pessoas vivem em torno disso. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais transar eu vou transar. Mas só que tem outras pessoas que não deixam de transar, mas a prioridade delas, por exemplo, é fazer uma obra de caridade em tal país. Ela quer escrever um livro com a história de superação dela. Essa pessoa não deixa de transar, ela não deixa de comer e beber. Tá, tudo bem, então nós temos todas essas necessidades, mas como que eu vou entender a intensidade e o nível de priorização de cada indivíduo nessas necessidades? E aí eu me deparei com um estudo muito aprofundado das 6 necessidades humanas da Chloe Madanes, que é a sócia do Tony Robbins, no Instituto Robbins Madanes Training, lá na Califórnia, onde eu me dediquei 2 anos de estudo a entender. Ali eu comecei a ver um caminho. Was ashamed of it. I drew back and was extremely introverted, but accepted. You've gone through several stages that are perfect stages. You've gone through ashamed, you've gone through rejection, and you've gone through acceptance. You've accepted this experience. Now that you've accepted it, you're going to eliminate it. Yeah, sign me up for that right now. Okay, now I want you to notice what you just said. Do that exactly like you said. Yeah, sign me up for that right now. Say that again. Yes, sign me up for that right now. Now, you just spoke perfectly. Now, there were other parts of your speech that were perfect as well.
But you just demonstrated what I'm going to show you. It's hard as human beings to figure out what makes people do what they do, but because I spent 30 years in 100 countries with more than 3.5 million people, at this point I could be an idiot and I'd have to see there's patterns that make people crazy, that make people happy, that make them fulfilled, that make them stutter. Once you know what the pattern is, it's so easy to change. Almost every unconscious pattern happened a long time ago when we make a decision about something. We model something. We model a behavior or we reject a behavior. It goes deep in our unconscious and becomes a pattern to avoid pain or to gain pleasure. When did you start stuttering? Tell me the moment. What's your earliest memory? What's your earliest memory in life? Take a moment. Your earliest memory in life. Probably 2 years old. Got up on a Saturday watching cartoons and eating cereal. I believe it was Rocky and Bullwinkle. And Bullwinkle, does he have a stutter? Rocky? Wow. And that's your earliest memory. And when Bullwinkle got himself in trouble, how did he get out of trouble when somebody was going to torture him or do something bad to him? He would scream out, "Rocky," right? And he always stuttered when he said it. So I want you to do this. All patterns like that happen because you've forgotten something that happened right before that moment. And now you're locked in by the pattern. There's a decision you made or something you experienced or life was very different right before that moment. Go back to right before that moment and I want you to recapture what you forgot. My parents were probably arguing. That happened quite often, like to the point where my dad got physical. And you didn't know what to do, did you? Needed clarity and assurance. Yeah. Did you get it? I guess I got that from "Hey Rocky." Yes. Because the one thing Rocky always responded to was, Okay, help. but not just to cry for help. Stuttering cry for help. Even a child who can't consciously understand it, who feels helpless, will find a way to intervene and stop pain going between those he loves. And one of the ways to do that is create a new problem. So you found a way to protect your mother, stop your father from beating her, and it worked. That was perfect for a 2-year-old. Not good for a 30-year-old Rashad. Right. So now what? Do we stay 2? No, we don't stay two. We don't stay two. You're a man, you're 30 years old, you've lived life, you've been through all kinds of stuff. There's a warrior in you, Rashad. Feel him and where he is. Breathe him in. The warrior is the one who can face anything and storm through it. The warrior, once he sets his mind to it, he will do whatever battle is necessary for his wife, for his family, for himself. Make the sound of the warrior. The first sound that comes to you, make the sound. Make the sound of the warrior. Ah! The warrior does not stutter. Ever. Own the warrior. Ah! Tell me what the warrior says now. The warrior says, "I am free." The warrior says. The warrior says, "I am brilliant." That's right. The warrior says. The warrior says that I am electric. The warrior says. I am awesome. Ask the warrior, do you need to stutter anymore? No. That was awesome. You're awesome. Thank you. Wow. So, what's next, Coach? Give my hand. Just a quick question. Would you just share, Rashad, what was going on before and what's changed for you? Tony, it's just been locked up inside of me forever.
I've had a speech impediment. I've stuttered my entire life. Guys, 30 years of stuttering, stammering, but that was the condition that I chose. I chose to stay there. I chose to... Depois de 2 anos, né, validando, nós fizemos no meu Recall o primeiro teste, né, que mede a intensidade, né, dessas necessidades. Está disponível para os assinantes do meu Recall e para os alunos do treinamento Recall, né, vocês vão ter a oportunidade de acessar tudo isso. Mas eu comecei a questionar coisas do tipo: quais dessas necessidades, quais desses valores levam o ser humano a maior taxa de sofrimento? Foi o questionamento que eu sempre tive. E aí, estudando outras teorias, eu cheguei ali a uma conclusão, que foi uma conclusão que foi assim, um insight. Falei, uau, peraí, tá, se a gente fizer um link agora com todas as filosofias, com religiões, com isso, com aquilo, com teologias, a gente vai perceber que uma das raízes do sofrimento é o apego, é o ego, é a necessidade de controle, é a busca de uma aceitação que muitas vezes não está no nosso controle. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E aí, uau! Pessoal, é óbvio que aqui é uma introdução. Eu não tenho como, em 20 minutos de um vídeo, explicar para vocês a teoria Recall. Por isso que nós vamos lançar o treinamento Recall, a possibilidade de entrar na plataforma Recall. São mais de 100 horas. Então, veja bem, isso aqui é o início de tudo. Mas quando a gente fala da primeira necessidade, desse primeiro valor entre os 7 valores, é o controle. Todos nós temos necessidade de controle e muitas vezes esse controle se desdobra em instabilidade, na necessidade de ter certeza, de segurança. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que focam em fazer um concurso público, porque na percepção, lá no inconsciente, elas querem ter um controle maior da vida delas, porque tendo uma previsibilidade de que elas vão ganhar aquele salário todos os meses sem correr o risco de perder aquilo, a gente consegue fazer um planejamento melhor da vida, não é? Aí vem uma pandemia e a gente vê que nem tudo que era estável, seguro, é seguro. E essas pessoas que prezam inconscientemente pelo controle, elas sofrem, e muito. As pessoas, o controle aqui às vezes a gente vê como algo negativo, né? Mas é muito importante que a gente tenha o controle para poder organizar a nossa vida. Então todos os valores, eles têm aspectos positivos, negativos e neutros, que geram comportamentos, que geram atitudes. Então o controle é uma delas. E obviamente a gente tem aí, né, todas as características de estilo de comunicação, de caráter, mas não dá para ver tudo isso aqui. Mas vamos para o segundo valor, que é o reconhecimento. E a necessidade que todo ser humano tem de se sentir admirado, útil, de se fazer parte de algo, mas é aquela força motriz que impulsiona uma pessoa, muitas vezes, a bater metas para conseguir aquela promoção. Aquela promoção vai fazer com que ela seja reconhecida pela sua inteligência, né, pelos seus méritos. Então é uma necessidade, um valor intrínseco do ser humano. Ele faz parte da nossa sobrevivência, só que em excesso nos leva à arrogância, nos leva a diminuir a nossa bússola moral, ética. No excesso, essa necessidade de reconhecimento nos coloca numa posição de reatividade quando recebemos um feedback não muito legal. Esse valor de reconhecimento nos leva a postar coisas no Instagram que não refletem a realidade da nossa vida, para que as pessoas tenham uma ideia diferente daquilo que realmente é, que não é tão atraente. Esse valor do reconhecimento de forma positiva nos leva a assumir posições de liderança. São pessoas com um nível de energia muito grande, são pessoas que não têm medo da mudança, são pessoas mais dominantes. Então essa necessidade de reconhecimento, ela também tem o lado bom. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que está relacionado a controle e reconhecimento
estão ligados à nossa necessidade de controlar muitas vezes coisas que são incontroláveis, como por exemplo, o que o outro vai pensar de nós. E o reconhecimento de fazermos algo para nós com uma visão egoísta e de repente aquilo não dá o resultado e nós nos frustramos porque não tivemos o resultado esperado. Então são dois fatores muito importantes para a gente entender dentro desse escopo dos 7 valores. Vamos lá para a imprevisibilidade. Pessoas que têm o valor de imprevisibilidade, e aqui vale ressaltar, preste muita atenção nisso, todos nós temos 2 valores predominantes na nossa estrutura psicológica. E esses 2 valores juntos, eles são os fatores principais que nos motivam a tomar as decisões que nós tomamos. No caso da imprevisibilidade, essa necessidade inconsciente, e geralmente nós temos um lá que é mais forte do que o segundo, então a gente tem 2 valores, um primário e um secundário. A imprevisibilidade como um fator primário é aquela necessidade que nós temos de ter muita variedade, de viver na incerteza. Nos faz bem, né, o imprevisível, nos faz bem, né, ter um momento de excitação diferente a cada hora, a cada dia, a cada mês, ficar um pouco monótonas e tal. Então, quem preza por imprevisibilidade não é orientado à tarefa naturalmente, não tem aquela necessidade da organização ou da estabilidade do controle, então ela é oposta, né, ao controle. Mas obviamente a imprevisibilidade também tem traços de controle. Então a gente, para entender a metodologia Recall a fundo e as suas nuances, nós vamos mergulhar fundo. Então, episódio 3, a gente vai integrar várias coisas na nossa aula 3. Se você está assistindo aqui agora e não viu a aula 1, vai lá para você pegar a base, conhecer um pouco do meu trabalho, inclusive, né, qual é a importância disso na sua vida. A imprevisibilidade é isso, é essa necessidade do novo, mas em excesso é algo que faz com que não tenhamos o pé no chão. Então, nos relacionamentos, você pega, por exemplo, um casal, uma pessoa, ela tem um valor primário inconsciente que preza pela certeza. Isso pode ser com o nosso pai, a nossa mãe, mas na nossa natureza, na nossa construção, né, do ser, a gente acaba optando pela imprevisibilidade. E aí a gente começa a ter aqueles conflitos dentro dos relacionamentos com pessoas que se amam. E aí a gente começa a entender por que nós fazemos o que fazemos. Porque quando nós não entendemos qual é o nosso valor primário, né, é muito difícil olhar para o outro, olhando e entendendo qual é o valor primário dele e conciliar esse conflito de ideias. Então, se uma pessoa preza controle, ela vai criticar o outro porque está empreendendo. Você aí, maluco, vai arrumar um emprego. E o outro que está empreendendo, assumindo riscos, porque a imprevisibilidade é isso, né? Ele diz para o outro, por que você vai levar 10 anos da sua vida estudando para um concurso, você nem sabe o que vai passar? Aí começa, e o pai tenta trazer essa visão inconsciente para o filho, que está prezando por uma outra coisa que ele também não sabe o que é. E aí a gente começa a ver os problemas, os desafios nas dinâmicas interpessoais. A sentimentalidade, uma necessidade do ser humano de sobrevivência, de se conectar, de socializar. Mas a sentimentalidade em excesso é aquela pessoa, sabe, que ela se doa tanto e esquece de si, por exemplo. Uma sentimentalidade equilibrada é aquela de saber dar, saber receber, saber se conectar, ter uma sensibilidade, uma inteligência intrapessoal também de olhar para si com mais sentimento e uma inteligência interpessoal de olhar para outra pessoa e saber que tem algo errado com ela ou que está muito bom. E essa sentimentalidade é algo inerente para a nossa sobrevivência. Com uma pandemia, por exemplo, nós vemos que pessoas que priorizam muito esse valor de sentimentalidade se sentiram muito isoladas e sozinhas. Você vai ter a oportunidade de estudar isso com mais profundidade, com mais tranquilidade no treinamento Recall, no meu recall.com, a nossa plataforma de autoconhecimento incrível. Você vai ter a oportunidade essa semana de ficar 1 ano comigo, então fica ligado porque tudo isso aqui vai mudar muito a sua vida, a sua visão de mundo, ela vai abrir assim de uma forma tão extravagante, não, sério, vai abrir muito. Então vocês já perceberam que eu tenho um grau de sentimentalidade grande, né?
Mas olha que interessante, são essas estruturas psicológicas que quando a gente entende o outro, e você consegue fazer uma negociação melhor, você consegue fazer uma gestão de equipe da tua empresa melhor, você consegue humanizar os processos, você consegue trazer isso para a educação e fazer com que os alunos entendam mais o conteúdo. Você consegue levar a metodologia Recall para a política, para diminuir a polarização, colocar para o debate, para o diálogo, questões que são muito mais importantes do que ideologias políticas. Então nós vamos ver nos estágios de consciência na aula 3, como que isso se encaixa. Isso aqui que nós estamos vendo é o eixo horizontal do nosso gráfico do potencial humano. Agora nós vamos falar sobre as necessidades, os valores existenciais que estão abaixo do nosso diagrama. São evolução, altruísmo e autotranscendência. Uma das coisas que eu questionava bastante, me aprofundando no estudo das 6 necessidades humanas, é que em alguns momentos a gente percebia que alguns valores eram imutáveis. Tipo, a pessoa tem uma constituição, né, na sua estrutura psicológica de estabilidade, de controle, ela sempre vai ser assim, priorizar isso. Eu fui identificando e mapeando e testando e validando com mais de 3.000 alunos que na realidade o que nós temos é que inconscientemente, quando a gente traz do inconsciente e a gente eleva essa percepção, assume, poxa, eu sou controlador. Quando você tem essa percepção, você está abrindo uma janela de oportunidades para elevar o seu nível de evolução, o seu nível de altruísmo, o seu nível de autorrealização e autotranscendência. E isso vai equilibrando os excessos. Ou seja, o que na realidade acontece é que a sua necessidade de controle, ela continua lá, só que equilibrada para o lado mais positivo da coisa. E quando você perceber que você está indo para o lado do sofrimento, para o lado do excesso do controle, que vai te levar a uma neurose, a achar que, sei lá, isso aqui vai dar certo, a um pessimismo, a um grau mais depressivo, você começa com esse estudo e com essa metodologia, obviamente, filosofia de vida, você identifica que você está numa zona mais densa, e aí você, opa, peraí, deixa eu sair daqui. E você muda o teu foco para alguma coisa que você pode fazer para alguém. Olha aí o altruísmo. Alguma coisa que você pode ler no seu processo evolutivo, porque você abraçou, você se elevou, você transcendeu as necessidades que são somente necessidades de sobrevivência, o controle, o reconhecimento, a imprevisibilidade e a sentimentalidade. E aí você cai no campo da evolução, aquela percepção, opa, tem algo mais, espera aí. Não é só a vida, não é só comer, beber, dormir e transar. Tudo isso é maravilhoso. Só que se eu evoluo, vou te dar um exemplo prático. Vou fazer um curso de vinhos. A pessoa adorava o vinho, só que ela tomava 3 garrafas, saía na porrada com alguém numa night porque bebia demais. Ela não degustava vinho. Aí você começa a estudar sobre vinhos. Aí você percebe que se você parar, sentir o sabor, tem essa textura, tem isso, e você começa a ampliar a tua percepção dos sentidos. Isso acontece no sexo, na gastronomia, tudo que é relacionado aos sentidos, a tua visão. Então, quando a gente sai de um ciclo meramente de sobrevivência, a gente começa a sentir a vida. E é nesse momento que algo incrível começa a acontecer. Aquela escala de sofrimento, ela começa a reduzir. Porque você está colocando no meio daquele sofrimento algo, uma percepção diferente daquela dor. Você está começando a identificar um propósito naquela dor e o sofrimento vai cessando. Porque o sofrimento nada mais é do que um desdobramento da dor. Acontece algo com você, aquilo dói, tem um tempo, né, para aquilo realmente um luto, alguma coisa passar, mas depois de um certo tempo que você não assume propriedade, que você precisa sair daquilo, que sua vida continua, você fica no sofrimento. E sofrimento é opcional, sim, é um processo decisório, é como a gente atribui significado aos fatos da nossa vida através de um processo neurobiológico, cognitivo, mental, emocional e espiritual também. Então, quando a gente começa a ampliar e entender quais são os nossos valores, a gente começa a reduzir o sofrimento. Tá dando para entender isso?
Quando a gente pega da evolução, e da evolução a gente começa a entender que existe o altruísmo, o desapego, quer dizer, o que eu posso fazer para contribuir com o mundo, com a minha empresa, com a minha família, com a minha escola, o que eu posso fazer? Há uma mudança de perspectiva, que é aquela mudança de paradigma, que é o seguinte, a maioria das pessoas que vivem numa superficialidade, elas sempre vão perguntar o que elas podem, pegar da vida, o que elas podem conseguir daquilo ali para o seu proveito, para o seu prazer. Quando você começa a ter uma visão, e muitas pessoas inconscientemente elas são impulsionadas pelo altruísmo, sim, e aí você começa a perceber que nessa visão mais altruísta, menos egocêntrica, as coisas começam a fluir de forma um pouquinho mais natural, porque a pergunta é como que eu posso contribuir aprendendo isso? Por isso que a metodologia Recall usada, nas terapias, ela vai reconhecer qual é o valor inconsciente que está gerando sofrimento, para que o terapeuta tenha a percepção de qual outro valor você pode levar na vida daquela pessoa através de uma prática, de novos hábitos, para atenuar o sofrimento causado por um valor que a pessoa nem sabia que ela tinha. Mas quando ela traz isso de forma clara, tudo muda. E aí nós temos a autotranscendência, e antes de falar da autotranscendência, se vocês perceberem, evolução com altruísmo é a autorrealização que Maslow falava lá atrás. É uma conclusão muito lógica. E a autotranscendência, no episódio 3, uma experiência que eu tive em uma cachoeira, eu não vou contar o que aconteceu lá, mas eu deixei o celular filmando e deixei lá. E fui para minha meditação, e aí algo incrível acontece, que muito difícil o olho de uma pessoa captar. E a gente conseguiu captar isso numa câmera, sim, numa filmagem exclusiva, onde eu vou mostrar para vocês que a vida é muito mais do que beber, comer, dormir e transar. Você pode fazer tudo isso, mas numa escala muito mais intensa. Vem para a aula 3. O valor de autotranscendência, o valor também de autorrealização, que embute evolução e altruísmo, é algo inerente do ser humano. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E essa necessidade, quando é reprimida, quando é esquecida, quando é oprimida, causa problemas, inclusive de saúde, causa neurose, causa patologias, causa depressão. A origem do vazio existencial, desse vácuo que a gente não consegue preencher apenas com os valores de sobrevivência, é justamente a causa que nos leva à depressão e até o próprio suicídio. Porque a dor ela é tão intensa, de desencaixe, de não pertencimento, de não capacidade, de incerteza, de insegurança, de medos, que a pessoa não consegue ver um caminho. E para vocês entenderem a importância da metodologia Recall, dessa filosofia, dessa teoria, é que ela pode sim salvar vidas. Ela pode trazer qualidade de vida maior. Ela pode trazer melhores relações. A autotranscendência nos leva ao ápice da experiência do ser. É como se você tivesse entrado numa onda sem precisar de nenhum tipo de substância. É como se você ativasse todas as substâncias no seu organismo, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a anandamida, tudo que você pode imaginar para um ápice de prazer. São as experiências que nós cultivamos, independente das condições externas, independente do caos que está à nossa volta. São coisas que você, no menor desafio, você reconhece a grandeza naquele desafio. É meio utópico falar isso? Não, não é. Talvez na sua percepção de hoje, nos dias de hoje, você não consiga tocar isso de forma mais palpável, mas é justamente na aula 3 que nós vamos entender agora o nosso gráfico vertical para poder unir tudo isso e vocês entenderem um pouquinho mais da metodologia Recall e se prepararem para o que está por vir. Exatamente. A gente vai ver na aula 3 os 5 estágios de consciência, eu vou dar vários exemplos, mostrar pessoas e a gente vai ver a área do potencial humano também num gráfico. Então isso vai ser muito importante para o seu aumento de percepção da sua lente. Você precisa aumentar a sua lente, tá?
E o alcance dela também depende para onde você vai apontar. Então, o telescópio, por exemplo, não adianta você olhar pelo telescópio apontando para a parede. Você tem que olhar para o céu. Então, permita-se. Permita a experiência recall, sabe? Entrar em você. Permita você acessar esse conhecimento, que aqui eu estou dando 0,1% do que você vai ver durante todo esse ano, durante a próxima semana, a gente abrindo as inscrições para a turma de treinamento Recall, para um ano de mentoria também na plataforma Meu Recall. Então fique atento a essas oportunidades de transformação genuína, tá bom? Então nos vemos na aula 3. Tchau, tchau. Se você gostou do que ouviu e viu até aqui, deixa o seu comentário, ele é muito importante pra gente, muito importante. Você que já é aluno, você que já é assinante da plataforma Meu Recall, deixa aqui também a tua experiência ao acessar a plataforma e só vem porque vai ser incrível o que está acontecendo essa semana. Está sendo incrível, a gente está abrindo oportunidades infinitas para o nosso desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Então deixa aqui e eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Tchau, tchau.